todos. Ah, não sei se é boa noite ou boa tarde ainda, 6 horas, né? E eu sou Lucimara Ribas Frederico, sou formada em Engenharia Ambiental, me formei aqui em Foz do Iguaçu, na Faculdade União das Américas. E, bom, quando eu comecei a pensar sobre a questão ambiental foi quando eu era criança já, assim. Então, eu sempre me preocupei, porque, assim, onde eu nasci tinha um riacho, um rio, que ele era totalmente limpo. Então, a gente tomava banho nele e tudo. O pessoal, assim, usava bastante do rio. Então, era um local, assim, tipo de lazer para gente. E depois, passados os anos, ele começou a ser poluído, né? Então, gera na gente um pouco dessa questão assim, nossa, a gente brincava naquele rio, tomava banho e depois passou a ficar poluído. Então, daí também já foi despertando em mim. Então, nesse riacho, né, que ficava bem pertinho da minha casa, eu ia bastante também para ficar olhando as árvores. Então, tinha bastante questões assim que me chamaram a atenção nessa questão ambiental, principalmente assim essa questão da poluição, né, que o ser humano vem fazendo em coisas que são tão importantes para mim, assim, que foram importantes para mim na minha infância, né? E aí desde então eu fui pensando, o que eu vou fazer? E eu gostava muito de tecnologia e gostava bastante da parte ambiental. E aí eu fiz uma pesquisa aqui na minha região quais cursos se encaixaria. E aí cheguei à conclusão que seria engenharia ambiental. Tinha a opção da biologia, mas assim, eu mesmo assim, eu me encantei mais pelas exatas, porque eu também sempre gostei de matemática, né? Então eu pensei, matemática, engenharia, eu acho interessante. E aí eu comecei em 2010, né? Comecei a fazer engenharia ambiental. E aí, acho que mais ou menos um ano antes de eu terminar a graduação de Engenharia Ambiental, eu criei a página nas redes sociais, que hoje é chamada Engenharia Ambiental Engenharia da Vida. Então, eu criei esse nome pelo fato da engenharia ambiental, para mim, significar a vida, que contempla toda a vida. Então, por isso que é engenharia ambiental é engenharia da vida, que para mim é o significado de engenharia ambiental. E aí, nesse sentido, que eu coloquei esse nome. E aí, desde 2014, já vai fazer 6 anos esse ano, que foi criada a página. E, assim, diariamente a gente vem postando conteúdo, né? Então, hoje tem uma equipe que daqui a pouco a Hariane e a Tiara vão falar, elas são editoras da página, né, que ajuda bastante aí. E aí, basicamente isso. Eu acho que é basicamente isso mesmo. Posso te perguntar de onde é que você é? Eu sou de Foz do Iguaçu, no Paraná. A Hari quer se apresentar? Pode ser. Tudo bem? Estão me ouvindo? Sim. Tá bom. Bom, boa noite, boa tarde também. Meu nome é Hariane, eu tenho 23 anos, eu moro aqui em São Paulo, na capital. E eu me formei também em Engenharia Ambiental e Sanitária no ano de 2018. E logo ao sair do ensino médio, eu também fiquei pensando, o que eu vou cursar, o que eu vou fazer? Só que eu sempre também gostei da área de meio ambiente desde pequenininha. Sempre rolava na lama, plantava as coisinhas, via o feijãozinho crescer no pote, então sempre teve na minha raiz. E aí, quando eu saí do ensino médio, também fiz essas pesquisas de cursos relacionados e tudo mais. Também pensei em biologia, em gestão ambiental, só que também acabei indo para a área da engenharia, por essa afinidade também com a parte de exatas que eu gosto, e por achar que era um curso mais amplo, que abrange muitas outras áreas para a gente trabalhar. E quando eu me formei em 2018, logo no começo de 2019, eu já consegui um trabalho na área. E hoje em dia eu trabalho com a parte de gestão de resíduos, só que mais com foco da parte dos recicláveis, num transbordo aqui na região de Osasco, de São Paulo. E vai fazer quase um ano que eu estou na empresa. No decorrer do curso eu fiz estágio, só que eu só fiz um estágio, que foi na prefeitura, mas foi bem legal. Aprendi um pouco da parte de compostagem e do setor de áreas verdes da prefeitura, arborização. E também fiz alguns voluntariados para educação ambiental, voltada para o público infantil, que foi muito legal, gostei bastante. E
agora eu tô aqui com a Lucimara, né? A parte de edição da página que ela criou, que é muito legal. Desde o ano retrasado, eu acho que eu entrei, mas agora a gente conseguiu firmar direitinho a nossa parceria e está sendo muito bom e a gente quer divulgar, né, o conteúdo da área ambiental que está crescendo bastante e a gente acredita que vai crescer cada dia mais. Então a gente está juntas nessas aí para falar com a galera sobre tudo que for da questão ambiental. Fechado. A gente está tentando ajudar a Tiara porque ela tá com os problemas no áudio. Não sei. Eu nem sei aqui, é a primeira vez que eu uso. É no esquerdo, no canto esquerdo. É a mesma coisa que o computador, né? Canto esquerdo, o microfone. Acho que ela vai no lado esquerdo. Eu baixei o aplicativo aqui, então tá bem fácil. Eu não sei se ela consegue baixar. Não, acho que ela deu uma saída. Acho que acabou caindo dela. Fala pra ela se ela consegue baixar o aplicativo, que eu baixei e foi super rapidinho. Ela baixou. Ela tinha entrado aqui e tal. Tá. Foi pela questão do áudio mesmo. Bom, mas aí, me digam assim, a página de vocês, ela tem 4, não. Foi 2014, né? 5, 6 anos agora, né? Vai fazer em setembro, Eu queria saber, assim, questão de conteúdo, como é que vocês se encontraram, como é que vocês decidiram ingressar aí nessa vida de editora da página. Então, que nem eu falei, eu acho que foi ano retrasado, que minha memória tá um pouco falha agora, que eu já segui a página da Engenharia Ambiental Engenharia da Vida e mandei mensagem assim para Lucimara, como quem nada quer, mandei porque eu gostava dos conteúdos postados e tudo mais. E a gente acabou criando uma amizade até à distância, assim, a gente até sempre falava, vamos se ver, que não sei o quê. Só que tudo assim, tem intenção de entrar na página, de fato. Aí acho que ano passado, eu não me lembro bem agora, não vou me lembrar, eu cheguei na Lu e falei, poxa, você quer uma ajuda? Porque eu tinha um blog com uma amiga, só que não tinha muito a ver com a minha área, né? Era um blog de outras coisas. Aí eu falei, Lu, você quer uma ajuda para editar a página, para publicar as coisas e tudo mais, né? Falei, vamos ver no que dá. Aí a Lu foi, avaliou e falou, eu vou te colocar então como editora da página do Facebook. Aí ela foi, me colocou, e aí desde então eu fui compartilhando as coisas lá. Aí esse ano mesmo, de fato, 2020, a gente firmou uma parceria, eu, ela, Tiara, tem os meninos também que contribuem para a edição. E aí agora a gente está planejando todo um conteúdo legal, fazendo cronograma, planejando fazer e-book para a galera, unindo as forças para agregar mais a página, porque por si só a Lu, apesar dela dar conta de tudo, acaba sempre ficando muito difícil fazer tudo sozinha. Então essa mão de obra mais ajuda nessas questões de abrir um leque maior para outras questões, até de edição ou de responder as pessoas que muita gente fala com a gente. Então fica meio pesado para ela por si só. Então, assim, a parceria ainda está firmada, está recente, mas a gente já está bombando com várias coisas, várias novidades para agregar aí para a galera na área ambiental. Pode falar, Lu. Não, é isso mesmo, assim, as meninas estão contribuindo, né? Recentemente a gente está firmando uma parceria maior, né? E aí eu acho que a gente, quando eu iniciei, assim, até uma coisa que eu esqueci até de dizer, quando eu iniciei a página, né? Porque antigamente as pessoas... Eu acho que hoje ainda tem essa visão, assim, de que a engenharia ambiental, algumas pessoas dizem que é o futuro e outras dizem que não é o futuro, né? Que é uma profissão que às vezes não vai render muito. Então, assim, quando eu estava prestes a me formar, muitas pessoas vinham e falavam assim, mas você tem certeza que não sei o quê, porque engenharia ambiental está fraco no mercado, não sei o quê. E tinha muita desvalorização até do pessoal mesmo da engenharia ambiental, né? As próprias pessoas da engenharia ambiental, às vezes, falavam e tentavam me desmotivar. E aí, assim, como eu ia me formar em 2015, daí eu pensei assim, o que eu vou fazer quando eu me formar? Eu preciso estar conectada com a parte da engenharia ambiental, senão eu vou pensar assim, vou desistir, né? Porque muita gente estava querendo me desmotivar, assim. Daí eu falei assim,
acho que engenharia ambiental é o que eu amo, assim, é o que eu desejo para o meu futuro, é continuar atuando, estar em contato com essa área ambiental, né? E aí eu criei essa página também para auxiliar, motivar as pessoas, trazer conteúdo, mostrar um pouco mais do lado legal assim da engenharia ambiental, para dar uma motivada, né? Porque para desmotivar tem muita gente que quer desmotivar, mas também para levantar, dar um up nas pessoas, eu pensei, vou criar para não só me motivar, mas motivar outras pessoas também. Daí foi daí que eu comecei a pensar, vamos começar a movimentar essa questão. E aí era uma forma também de eu estudar alguma coisa, estar em contato com o conteúdo. Então, quando eu vou publicar alguma coisa, eu dou uma lida, eu fico atualizada com as notícias do momento. Então, a página por si só, ela vem agregar também para mim, assim, e para quem está auxiliando na edição da página, que eu vejo que a gente está o tempo todo mexendo com o conteúdo, então a gente está se aproximando do conteúdo, né? Eu quero saber agora se a Tiara conseguiu. Tiara, tá conseguindo escutar? Cadê Tô tia? sim, vocês estão me ouvindo? Tamo, aí, agora foi. Tiara, a gente fez a apresentação das meninas aqui, mas ficou faltando você. Se apresenta pra gente. Peraí que tem tempo que eu mexi no Zoom, tô aprendendo a mexer ainda. Eu me chamo Tiara Vitória. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Me chamo Tiara Vitória. Eu sou formada em agropecuária pelo Instituto Federal Baiano. Sou formada em análise clínica e estou formando agora em engenharia ambiental e sanitária. Tiara, conta um pouquinho pra gente. Quando foi que você teve esse insight de que queria... Na faculdade. Pode falar. Acho que tá travando um pouquinho. Eu acho que travou, porque tá travando um pouquinho. Tá ouvindo, Ti? Ixi, será que é a internet? Aqui pra mim o rosto dela congelou. Ih, acho que ela voltou. Voltou. Atualmente eu sou coordenadora de um grupo de pesquisa na faculdade, um grupo de pesquisa ambiental aplicado. Lá a gente ensina desde pesquisar bons artigos, como pesquisar artigo, DOI, essas coisas, até como escrever e publicar. Já trabalhei na parte de resíduos orgânicos com horta orgânica urbana, já trabalhei com licenciamento de energia eólica e atualmente eu estou no Porto de Salvador estagiando. Aconteceu alguma coisa aí. Ti, você deu uma cortada, assim. Travou, eu acho. Vocês conseguem me ouvir? Sim, sim. Sim. Agora sim. Pronto, eu acho que é isso, um resumão. Conta um pouquinho pra gente como você chegou até a Lucy para conseguir ajudar ela a editoriar a página. Eu já segui a página, isso já tem uns 2, 3 anos, já tem um tempinho. Já segui a página e ela perguntou se alguém tinha interesse em ajudá-la na página. E aí surgiu interesse e aí eu falei com ela e a gente desde então vem aí meio que trabalhando juntas. Muito maneiro, muito maneiro. Eu queria perguntar uma coisinha para vocês. A gente tem essa diferença aqui ao longo do Brasil, né, em diversas faculdades, da engenharia ambiental e a engenharia ambiental e sanitária, né? Aí, se vocês puderem dizer pra gente um pouquinho das diferenças e por que vocês optaram pela sanitária e não só pela ambiental, né? No meu caso, eu sou só engenheira ambiental. E aí, isso é uma das coisas que, em um dado momento, eu descobri que tinha em outros locais que eu poderia fazer engenharia ambiental e sanitária.
E aí eu até pensei assim, mas por que não tem aqui nessa minha região? E aí eu fiquei até pensando, seria uma extensão a mais, né? Porque o engenheiro ambiental e sanitarista, ele tem uma extensão a maior, então ele consegue atuar mais focadamente nessa área sanitária, um pouco mais do que somente ser um engenheiro ambiental, né? Eu não sei se as meninas são engenheiras ambientais e sanitaristas, tem alguma que são? Minha formação é ambiental e sanitária. Pois é, eu acho que as duas são, e eu aqui na minha região não tinha essa opção, e depois eu fiquei até triste. Eu confesso que na época também eu nem sabia que tinha essas divisões. Existem várias, não só sanitária, tem outras que eu nem sei dizer. E na época que eu escolhi o curso, tinha engenharia ambiental e sanitária, nem tinha opção só ambiental, já era aquele curso e ponto. Então, para mim, fui lá e fiz. E depois que eu fui descobrindo também que existem essas outras atribuições. Claro, agrega mais, porque essa questão de que você pode focar mais do lado sanitário, mas assim, também se a pessoa tiver só a opção igual a Lu, ambiental, só ambiental, depois ela se especializa em algo que ela realmente goste, seja sanitário, seja gestão de resíduos, não sei. Aí ela pode se especializar. Mas assim, atualmente não está diferindo muita coisa para mim. Amanhã ou depois eu não sei, né? Mas Aqui em Salvador, por exemplo, na faculdade onde eu estudo, o enfoque tem engenharia ambiental e sanitária. E a minha faculdade ela foca mais na engenharia ambiental. Tem as partes da sanitária, mas não é tão quanto a ambiental. Eu estudo na particular, já na faculdade pública federal, ela já é sanitária e ambiental, então ela já foca mais na parte sanitária. Então vai depender se você tem mais interesse na parte ambiental, na parte sanitária, e aí você pode estar escolhendo e cursar, ou então depois fazer uma especialização, depende também muito da faculdade e da grade que ela te oferta. isso. Exatamente, assim, tem inclusive a grade, assim, em diversos locais aqui do país é totalmente diferente, né? Então, assim, por exemplo, o que eu venho vendo, assim, que tem locais, por exemplo, no Nordeste, que o foco da engenharia ambiental é, por exemplo, hidrologia. Em outro local, o foco é a questão do solo, depende do local. Uhum. Então, a grade eles focam um pouco mais. E uma das coisas assim que muita gente pergunta na página, por exemplo, é como que funciona a questão da questão das exatas, né? Então, toda engenharia tem um ciclo básico. Então, eu acho que até numa outra live a gente estava comentando sobre isso. Toda engenharia tem um ciclo básico de 2 anos e meio e depois ela foca mais naquilo que é a engenharia que a pessoa escolheu. Então, por exemplo, a gente escolheu engenharia ambiental, né? E aí, 2 anos e meio, a maior parte das matérias vão ser focado na área da exata. Cálculos, fenômenos de transporte, enfim, vai ter vários ali que vai cumprir com esse ciclo de 2 anos e meio. Depois de 2 anos e meio, ele vai começar a aprofundar mais nas matérias, por exemplo, a questão do geoprocessamento. Oi? Nas específicas, né? Isso, daí vai começar a focar mais nas específicas. E aí, essas específicas é que às vezes tem diferença de um estado para o outro, de uma cidade para outra. Então, assim, até inclusive teve uma vez, eu acho que foi ano passado em Recife, que teve o SBEA, que a gente chama, que é o Simpósio, né, Brasileiro de Engenharia Ambiental e Sanitária, que a gente tratou exatamente disso, de como unificar as grades curriculares no Brasil, porque elas têm muita diferença entre estados, entre cidades, e às vezes acaba acontecendo que, por exemplo, se hoje eu sair daqui e for por exemplo, lá em Salvador, onde a Tiara mora, né, por exemplo, o meu currículo, às vezes, não vai ter todas as competências que a Tiara tem, por exemplo, às vezes formando na mesma faculdade, por exemplo, de engenharia ambiental. Então, tem coisas que a Tiara pode fazer que eu não posso fazer no estado dela. Então, a gente sempre orienta, quando alguém pergunta para a gente na página, por exemplo, a pessoa pergunta assim, eu posso fazer tal coisa? Eu posso assinar tal projeto? Aí eu falo para eles assim, depende da sua grade curricular e depende do CREA do seu local. Então, você precisa
eu não falo para a pessoa se pode ou não pode. Eu digo assim, primeiro você tem que analisar o seu currículo, a sua grade curricular, as suas competências que dizem lá que você pode fazer ou não pode fazer, e depois você também tem que consultar o CREA da sua região. E não pode consultar um CREA, por exemplo, eu sou do Paraná, e consultar o CREA de Santa Catarina, porque as competências de Santa Catarina para as competências aqui do Paraná pode ter alguma diferença, como também pode ser iguais. Só que o ideal é que cada pessoa, cada profissional tenha em mente que vai ter uma diferença. Então, por exemplo, se hoje eu querer ir atuar lá com a Hariane, lá em São Paulo, eu tenho que me atualizar quais são as minhas competências e se o meu diploma me permite atuar naquilo. Ou eu posso fazer uma parceria com ela e ela tem as competências e aí eu posso fazer alguma coisa junto. Mas até então você tem que ter isso em mente, né? Que a grade curricular ela tem uma diferença. E a engenharia ambiental ela tem muito, a amplitude dele é muito grande, assim, a amplitude dele, né? Em questões de atuação, você pode fazer muita coisa. Você puxou um ponto interessante que sempre me deixou em dúvida, inclusive acho que foi um dos motivos de eu não ter decidido diretamente engenharia ambiental, que eu fui num evento ano passado, assim, tinha muitos engenheiros e tudo mais, e eu estava conversando sobre carreiras, e aí ele falou para mim que a engenharia ambiental, quando a proposta veio para o Brasil, ela ficou muito dispersa, não sei explicar, não ficou muito consistente, sabe? Tanto é que você disse que tipo, em vários locais do Brasil as currículos são muito diferentes, enfim. E eu queria saber, tipo, qual que é a diferença, a grande diferença daqui, da engenharia que está no Brasil, a engenharia ambiental, para do exterior? Vocês sabem me dizer exatamente? Ou se vocês concordam com essa opinião do engenheiro que me disse isso? Então, uma coisa que eu vejo assim, engenharia ambiental no Brasil ela é totalmente recente, né? Então, ela tem aí por volta de 50 anos, se eu não me engano. Não sei se alguém souber dessa informação exata, mas ela tem por volta de 50 anos no Brasil, né? E aí acaba que, assim, por ela ter várias competências, então a gente pode atuar em vários setores, né? E aí acaba que tem essa sensação de dispersão, assim, nesse sentido. Porque você, assim, você precisa ter bem claro que antes de se formar, o ideal é que você tenha um foco de atuação. Então, por exemplo, a minha área de atuação hoje é mais na construção civil, focado na gestão de resíduos, né? Então, assim, cada pessoa vai escolher mais ou menos algo assim para uma linha, né? Então, a área eu acho que é gestão de resíduos também, né? Uhum. Sim. Então, daí cada pessoa, assim, ela vai escolhendo mais ou menos uma linha de atuação pelo fato de ter muita opção. Então, você acaba que, se chega no final do curso e você não ficou claro qual é a linha que você quer seguir, depois fica um pouco mais difícil, porque é muita matéria que passou. Você fica meio aos léus. Então, se você já sai com foco, é melhor para você dar seguimento em uma carreira. Depois você fica meio, adeus do aral, para onde que eu vou? Eu fiquei assim, confesso, quando eu me formei. Aí eu consegui um emprego na área de gestão de resíduos. Mas você fica meio sem saber para qual caminho seguir. E dependendo do caminho que você escolhe, pede experiência, pede uma bagagem, e você não tem. Então, é sempre bom já sair com interesse. Eu tenho interesse em ir para essa área, deixa eu já procurar cursos que vão me ajudar nessa área, para eu conseguir vagas nessa área, e por aí vai. Eu acredito que seja mais fácil. E sobre exterior, eu não tenho muito, assim, uma opinião formada. Eu sei que uma amiga minha veio do Peru para estudar comigo lá na faculdade, aqui no Brasil, porque ela achava que lá a grade não era tão boa. Isso aqui do lado, né, do nosso país. Eu não sei como é mais para fora, mas ela se formou aqui no Brasil e depois retornou para o Peru para trabalhar. Ela preferiu estudar aqui. O meu curso na faculdade ele era novo, tanto que a gente era a segunda ou terceira turma se formando na ambiental. Então a gente ficou meio que cobaia. Eles mudavam a grade direto e fazia um monte de coisa e a gente ficava meio perdido, mas a gente foi, suou, se esforçou e se formou com louvor. Mas acredito que agora está, né, segmentando melhor as coisas. Sobre essa questão do exterior, depende de
de quem que a gente está falando, de qual país você está falando. Porque eu já tive contato com algumas pessoas que é lá da África, né? Eu agora não vou lembrar exatamente o país da menina, né? Mas ela vivia me mandando mensagem pedindo ajuda na questão de gestão de resíduos, porque ela acreditava que a gestão de resíduos deles, comparado ao Brasil, era um pouco mais desqualificada relacionado à nossa gestão de resíduo, principalmente na questão de legislação. Então, lá, por exemplo, tinha furos na legislação ambiental, que aqui no Brasil, por exemplo, já estava um pouco mais calçada essa questão. E aí, assim, entendo nessa questão, eu estava pesquisando algumas coisas relacionadas à engenharia ambiental na Alemanha, e lá as tecnologias, com certeza, são um pouco mais avançadas. Então, assim, e também a engenharia ambiental na Europa já é um pouco mais antiga do que no Brasil. Então, provavelmente, a gente já pode até supor que lá no exterior, principalmente né, na questão ali da Europa, ali, é um pouco mais avançado em questões de tecnologias. Isso eu tenho que concordar, porque eu já vi várias tecnologias assim que ainda não chegou aqui no Brasil, que acredito que com o decorrer do tempo a gente vai chegar até aqui, né? Então, assim, pode falar. Não, e fazendo até um adendo, né? Tem uma questão bem. Eu fui. Opa, Ti, quer falar primeiro? Não, rapidinho. Tem uma questão também, por exemplo, quem normalmente escolhe engenharia ambiental e sanitária é por amor ao meio ambiente. Então, por exemplo, eu sempre fui muito péssima nos cálculos, mas eu não queria fazer gestão ambiental, porque eu já vinha de um curso anterior, e eu estava na dúvida se eu fazia ambiental ou engenharia de alimentos, e eu escolhi engenharia ambiental. E tem uma questão que pouco é falado. A gente tem boas leis ambientais, mas a maioria das leis e parâmetros ambientais, por exemplo, de áreas contaminadas, parâmetros de potabilidade, por exemplo, a maioria dos parâmetros vem de fora. Então, a gente tem alguns países de fora que a gente tira como exemplo, por exemplo, tem alguns contaminantes, algumas substâncias que no Brasil ainda não existem legislações para tal. Como é que o engenheiro ambiental, o gestor faz? Ele pega essas resoluções internacionais e tiram como bases, mesmo ainda no Brasil não existindo. E esqueci o que eu ia falar, depois eu falo. Pode continuar. Não, eu só ia fazer um adendo que ano passado eu fui na Expo Este e tinha um cara lá apresentando a tecnologia dele também, e ele era da Suíça. E, não só questão de tecnologia, a educação deles é muito diferente da nossa. Lá eles, desde pequenininho, já sabem o que tem que fazer, separar o reciclável, jogar tudo no lugar certo. Gente, a educação é totalmente diferente. E aqui a gente já sabe como é a educação do brasileiro. Então, por isso que a gente frisa tanto que tem que ter educação ambiental nas escolas, porque dentro de casa, às vezes, é meio falho. E se a gente tivesse essa grade curricular na escola, agregaria muito mais para pegar desde jovem, né, a questão de poluição, de separar os resíduos, de não jogar no chão, as coisas básicas, né, que a gente vê hoje em dia. Era só esse adendo mesmo. A questão da educação ambiental é muito tensa, porque agora, por exemplo, eu estou montando a Semana de Ambiente. Então, a gente está procurando meios de como engajar mais. Lá tem campanhas, por exemplo, eu faço estágio no POR. Então, lá tem campanhas, leve seu copo, utilize seu copo. E eu vejo que no meu setor, mesmo sendo o único setor de ambiente, que todos praticamente trabalham em prol do meio ambiente, quando chega a moça do cafezinho, ela já vai com café no copo plástico. Então, às vezes, fica difícil você pegar o café, porque ela já colocou no copo. E muitas vezes, por exemplo, o biólogo lá, ele sempre toma no copinho plástico. Então, essa questão de... Eu, no meu caso, eu tenho meu quilo sustentável. Então, quando ela já chega, já vê a menina do copo mole, que ela não gosta muito do copo sustentável, porque ela acha que é meio mole o copo plástico.
é mais rígido, mas enfim, é cultural e eu acredito que tem leis que estão vindo aí para obrigar nas escolas, no ensino básico, ter educação ambiental. E uma questão, quanto mais velho a pessoa é, mais difícil, eu digo que a gente não educa, a gente sensibiliza para a questão ambiental. Por exemplo, minha mãe várias vezes, eu moro sozinha, mas quando eu estou com minha mãe, várias vezes é um papel de bala, é alguma coisinha. Minha mãe não pode, não sei o quê. Então é uma questão que, se não tiver alguém para estar sempre ali no pé do ouvido falando, a pessoa se esquece, apesar de ter informação. E uma outra questão que eu acabei esquecendo, por exemplo, como a gente ainda tem poucos engenheiros ambientais comparado com outras engenharias no Brasil, eu cito o exemplo de minha professora. Ela é técnica em química, licenciada em química, bacharel em química, doutora e pós-doutora, tudo em química. E ela é muito boa no que ela faz. Então, a gente ainda tem muito poucos profissionais na área de engenharia ambiental, mas os poucos que a gente ainda tem, são muito bem qualificados e não são aproveitados o suficiente. Lá na minha faculdade é uma luta eterna, porque essa professora, ela dá 3, 4 matérias e a gente aprende um ano da cara do professor. Porque para você achar um profissional da área muito bem qualificado, é muito difícil. E quando você acha, ele desempenha vários papéis, por exemplo. Na área no caso, ela trabalhou mais de 20 anos e também é fluente. Então, na área de áreas contaminadas, também minha professora do semestre passado, ela veio de Minas, mas estudou em São Paulo, porque tem uma questão também da CETEBS, CETEBS? Mas CETEPs, aí de São Paulo, né, que o pessoal aqui pega muito como base para essa área de gestão de áreas contaminadas. Então, a gente ainda tem poucos profissionais, mas os poucos que a gente ainda tem são muito bem qualificados, mas não são valorizados o suficiente. E o que a minha pega, e quando a minha pega os profissionais, a indústria e o mercado fica falta, entre aspas. Existe um charlatão, por exemplo, tinha um rapaz que a gente fez parceria lá na faculdade, ele está ministrando aulas, e ele foi ministrar uma aula de recuperação de áreas degradadas. Só que tem um nosso professor que ele é especialista em recuperação de áreas degradadas, o FRAD, né? E aí ele percebeu que esse consultor sabia muita teoria e pouco da prática. Então, o que está acontecendo atualmente? As pessoas oferecem cursos, aula, assim, tudo muito teórico. A prática, que é essencial, principalmente numa área dessa, aí é muito difícil de achar. Então, é mais ou menos isso aí. Deixa só, antes da gente avançar para a próxima pergunta, se alguém quiser falar, a gente tem 1 minuto restante, então eu vou fechar essa sala, a gente só entra de novo no mesmo link, tudo bem? Tá bom. Fechou, então. Então, vejo vocês em 1 minutinho.